que é um dos dias mais especiais. Por quê? Porque 7 é o número de Deus. Deus tem 4 letras. Se você somar 7 mais 4, nós teremos aí uma junção. Já errou? Já 10, parou? Já? 11. 7, 8, 9, 10. 11. Vacilei. Vamos seguir aqui, né? Não, pra parte merece de novo, vai, porque merece. Não, deixa pra lá. Sabe aquela buzina que faz pé? Aí acaba o vídeo e fica tudo preto? Você vai fazer isso na edição depois. A Gabi, vou repetir pra vocês o que ela falou, tá? Ela falou assim, ó. Eles já sabem. 3, 2, 1. E começou o nosso 7º dia. E 7 é um dia especial. Porque é o número de Deus. É o número de Deus. E 7 mais 4, que são 4 letras de Deus, dá 11. E 11 são 1 mais 1. O que é esse 1 mais 1? Você e Deus, o relacionamento que precisa ter em 2026. Tudo está super conectado no universo. Basta Deus, Gabriela, ter o poder para enxergar. Vamos estudar o seu cérebro esse ano, tá? Aqui, ó, agora pessoal, eu tô medicada. Sejam bem-vindos à nossa série, à nossa saga, estudando os devocionais todos os dias desse ano. Não percam tempo, se inscrevam lá na nossa rede, no nosso canal novo, pra gente começar a fazer as lives por lá. A gente precisa de 50 inscritos, tá bom? Por favor, gente, é facinho. Chama Entrelaços 3 em 1, em todas as plataformas. Isso aí, uma florzinha pra vocês, ó. É isso, agora a gente vai começar. Kevin que vai fazer hoje, porque eu acabei de fazer as unhas e elas estão secando. Mostra suas unhas pertinho, assim, pessoal. Ó, que bonita. Agora vai. Agora ela vai falar por que ela escolheu a cor rosa. Porque de quarta usamos... rosa. Muito bem. Agora vai, vamos. Bom, pessoal, vamos começar pelo app Bíblia, depois Escola Sabatina, estamos estudando a prisão de Paulo, e também a nossa leitura da Bíblia, tá bom? Então vamos pelo app Bíblia primeiro. Então pode fazer, não quero saber, vai dar ruim aqui. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Viva para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 vai dizer: quer comam, quer vocês bebam, façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Sabe, em um mundo que nos pressiona a viver por performance, por reconhecimento, ou até mesmo por aprovação, o apóstolo Paulo vai nos dar uma lição que parece ser simples, mas muito revolucionária nesse texto, mostrando que a vida cristã ela não se divide entre o sacro e o profano, que até mesmo atividades comuns como comer, beber, conversar, entre estarem amigos, elas podem ser feitas e devem para a glória de Deus. Então, número 1, entenda algo. Deus está presente sempre no nosso ordinário. Não é sobre um culto, não é sobre o momento do louvor, da adoração, da oferta, que nós glorificamos a Deus, mas em toda a nossa vida, Deus está presente na nossa rotina diária, na forma que tratamos as pessoas, nas decisões que nós tomamos, no tom da nossa voz dentro de casa, do modo em que nós administramos aquilo que Ele nos confiou, enfim. A glória de Deus, anota isso, ela não é um evento, mas ela é um estilo de vida. Em segundo lugar, tudo que fazemos carrega uma intenção. Paulo não fala só de ações, mas ele também nos leva a pensar sobre as nossas motivações. Sabe, como podemos fazer algo certo com a intenção errada, ou algo simples desalinhado. Anota isso, glorificar a Deus é alinhar o coração antes de Deus mover as suas mãos. As perguntas que nós podemos fazer nesse dia é: o que eu estou buscando ao fazer isso? Uma segunda pergunta é: quem que eu estou tentando agradar? E uma terceira pergunta é: isso reflete Deus nas minhas ações? Que Deus possa abençoar o seu dia de uma maneira muito poderosa. Amém. Beleza, vamos para o texto. Escolher a Deus. Tomar decisões é difícil. Quando tentamos tomar a decisão perfeita, muitas vezes podemos nos encontrar indecisos. E embora sempre devamos discernir os próximos passos em oração, conforme a palavra de Deus e seus caminhos, às vezes complicamos demais as coisas. Em sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo estava abordando uma questão relacionada à alimentação.
sobre o que deveriam ou não comer. Então Paulo aliviou um pouco a pressão que estava sobre os cristãos, dizendo: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Amém. Embora esta passagem fosse originalmente sobre comida, o princípio pode ser aplicado em qualquer área da nossa vida. Seja qual for a escolha que você fizer, faça para glorificar a Deus. Dessa forma, você manterá sua consciência limpa. Quer você esteja preparando uma refeição ou fechando um acordo de negócios, quer você esteja praticando esportes ou construindo casas, quer você esteja liderando uma equipe ou criando filhos, quer você esteja analisando números ou cuidando dos necessitados. Não importa o que você faça, o desejo central deve ser amar a Deus e amar os outros. E toda decisão deve exemplificar esse amor. Então, hoje, pergunte-se: essa decisão honra a Deus? Esta escolha é cheia de integridade? Os outros podem ver o caráter de Deus brilhando em minha vida? Minhas decisões irão aproximar as pessoas de Deus ou afastá-las dele? Não importa qual seja a sua situação, Deus nos deu sua palavra, seu Espírito e seu povo para nos ajudar a discernir nosso próximo passo. Então, ao tomar decisões, busquemos honrar a Deus com o melhor da nossa capacidade e então confiar a Ele nossas escolhas. Amém, irmã Gabi? Olha o Miguel ali. Fala, Miguel. Miguel é nosso fã. Em que área a sua liberdade pessoal pode estar predominando sobre a glória de Deus? No meu trabalho, na maneira como gasto meu tempo e dinheiro, nas coisas que digo sobre as outras pessoas. Deus, o que quer que eu faça, por favor, ajuda-me a fazê-lo para a tua glória. Amém. Quando estiver falando com outras pessoas, que seja para a tua glória. Quando estiver trabalhando, que seja para a tua glória. Quando estiver passando tempo com a família e amigos, que seja para a tua glória. Em tudo que eu disser e fizer, deixa-me fazê-lo para ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6:12. Amém. Deus, sou grato, pois o teu amor fiel dura para sempre. Obrigado por me dar a vitória sobre o pecado, a morte e as trevas por meio do teu Filho Jesus. Fico maravilhado ao pensar no que fizestes por mim. O Senhor tem sido tão bom e fiel para mim. Muito obrigado. Toda a glória é tua por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Acabamos o App Bíblia. Tranquilo. Para a sabatina? Bom, a sabatina de hoje a gente vai falar sobre frutos do Evangelho. O relacionamento de Paulo com os colossenses era diferente do que ele tinha com os filipenses. Ele os incluiu entre os que não o tinham visto, face a face. Ainda assim, o apóstolo disse que sempre agradecia a Deus e orava por eles, como fazia com os filipenses. Quais são as 3 coisas pelas quais Paulo agradeceu a Deus? 3 coisas. Vamos lá, quem sabe? Pode... Fé, amor e esperança. E esperança. Uhum. Então aí temos a tríade dos superpoderes para qualquer criatura. Fé, amor e esperança. Nós devemos esperar por Deus, né? Será que ele vai voltar? Eu acho que vai. Você acha ou tem certeza? Tenho certeza. Fé é aquilo que a gente tem certeza, mas a gente não pode ver, né? Paulo reuniu as 3 virtudes que mencionou em outros textos: a fé, a esperança. Paulo reuniu as 3 virtudes que mencionou em outros textos: a fé, a esperança e o amor. Observe que Paulo não atribuiu
aos Colossenses o mérito por essas virtudes. Em vez disso, agradeceu ao Pai por elas, porque elas fazem parte das boas dádivas e dos dons perfeitos que vêm dele. Quando reconhecemos o amor de Deus por nós, isso nos conduz à fé em Cristo, e assim recebemos a esperança do céu. Pedro descreveu essa esperança como uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para nós. Paulo também destacou que o evangelho é verdadeiro porque se baseia na palavra da verdade. O apóstolo utilizou essa expressão em outras ocasiões para se referir à palavra inspirada de Deus. Diferentemente da palavra humana, a palavra de Deus atua eficazmente naqueles que nela creem e sempre realizam a vontade divina. Assim, quando o evangelho é proclamado, o poder de Deus se manifesta por meio da atuação do Espírito Santo no coração dos ouvintes, que então são capacitados a responder. O evangelho produz frutos porque é a palavra da vida. O mais impressionante, talvez, seja a rápida expansão do evangelho. Cerca de 30 anos após a morte e ressurreição de Cristo, Paulo disse que o evangelho havia se espalhado em todo o mundo. No mesmo capítulo, ele afirmou que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. O amplo sistema de estradas romanas facilitou a comunicação e o transporte, permitindo que as cartas de Paulo fossem enviadas de forma eficaz. No entanto, é o poder de Deus, atuando por meio da palavra, que dá vida espiritual às pessoas, tornando-as novas criaturas em Cristo. Paulo falou sobre a esperança, guardada para nós nos céus. O que essa esperança significa e por que ela transforma a vida, mesmo que nos sintamos indignos? E aí, qual a sua resposta para isso? Porque a esperança transforma a vida? É. Acho que ela dá sentido, né, para a nossa vida. Imagina uma vida em que a gente não tivesse algo prometido para nós. Tipo, a vida é só isso aqui e chega, né? É. Acho que ia perder muito. Você se torna um ateu e aí a vida fica trágica, né? Fica sem graça, porque a gente está num mundo quebrado, né? Tem muita coisa ruim. Às vezes a gente sente felicidade, né? Mas é momentâneo também. Mas a nossa verdadeira felicidade é uma constante, que é a nossa fé em Deus. Vamos lá, então? Agora a gente vai para a leitura da Bíblia. Hoje teremos a leitura. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Manda aí no chat. Vamos lá, nossa, Gênesis do 23 ao 25. 23 a 25. Quer que eu comece? Pode ser. A morte de Sara. A Sara morre. A Sara vai morrer. Na verdade, todo mundo morre, né? Jesus não. Jesus morre, mas sobrevive. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Nossa, o jeito que ele fala, que esquisito. Você não me chame assim quando eu morrer, viu? Dá aqui a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. E lhes falou dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouve-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Maquipela, que tem no extremo do seu campo, que
dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efron, o Héteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abrão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade. De modo nenhum, meu senhor, ouve-me. Dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou. Sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efron, na presença do povo da terra, dizendo: Mas se concordas, ouve-me, peço-te. Darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efron: Meu senhor, ouve-me. Um terreno que vale 400 ciclos de prata? Que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Nossa, gente, que agonia. Tipo, sepulta logo. Tendo Abraão ouvindo isso, a Efron pesou-lhe a prata, de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava ali em Maquipela, fronteira a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o limite ao redor se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et e de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava em posse da sepultura. Agora é você. Finalmente foi enterrada. A morta. E nem foi enterrada. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Capítulo 24 do livro de Gênesis. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou, e jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu, rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Eles vão encontrar a Rebeca, né? Aqui. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Nossa, aqui eu quero fazer uma observação. Todas as vezes que a gente vai fazer uma oração pedindo algo para Deus, olha como eles fazem um pedido de forma bem específica para eles conseguirem entender se aquilo é um retorno de Deus ou não.
Porque se você não for específico na sua oração, como que Deus vai te dar um sinal, né? Você vai pedir um sinal, mas se você não for específico, você não vai saber se é um sinal ou não. E aí já linka com outro pensamento que a gente tem às vezes, de que Deus ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então ele escuta até os nossos pensamentos. Mas o coisa ruim, não, ele não tem esse poder, por exemplo, de escutar pensamentos. Então que quando você for fazer um sinal com Deus ou falar com Deus diretamente, que você fale na mente, às vezes, porque daí interferências, né, não vão conseguir chegar em você. Porém, sempre que você estiver falando com Deus, já tá tudo bem, né? Porque Deus bloqueia as possíveis interferências. Mas é legal, interessante o jeito que ele pede, né? E por É que bem específico. E por que Deus é onisciente, onipotente, onipresente? Aí, Kevin, aí você pergunta pra ele quando você morrer e ressuscitar. Se é que você não vai ressuscitar, né? Quando você for Porque arrebatado. Deus é o Criador e não criatura. E coisa ruim, né? O Satanás é criatura também. Uhum. E ele não é onipresente, tá? Ele está em um lugar e não está em outro. Mas tem vários demônios em vários lugares que são mandados dele. Aí você quebra a favela, né? Pois é, Bom, o negócio é mais complicado do que parece. Vamos para o próximo, então. O encontro de Rebeca. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: Dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: Bebe, meu senhor. E prontamente baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: Tirarei a água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. E lhe perguntou: De quem és filha? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: Sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: Temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão, chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: Assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E lhe disse: Entra, bendito do Senhor, porque estás aí fora, pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Benzinho, né? Pode ler. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: Não comerei enquanto não expuser o propósito a que veio. Labão respondeu-lhe: Dize. Então disse: Sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho, e este
a ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para o meu filho das mulheres dos cananeus em cuja terra habito. Porém, irás à casa de meu pai e a minha família e tomarás esposa para o meu filho. Respondi ao meu senhor: talvez não queira a mulher seguir-me. E ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para o meu filho. Então, serás desobrigado do meu juramento quando fores à minha família. Se não tá derem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar a água, quem eu disser, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela responder: bebe, também tirarei água para os teus camelos, seja essa mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. Considerava ainda eu assim, no meu íntimo, quando saiu Rebeca trazendo seu cântaro ao ombro. Desceu à fonte, tirou a água. Eu lhe disse: peço que me des de beber. Ela se apressou, abaixou o cântaro do ombro e disse: bebe, também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: de quem é filha? Ela respondeu: filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras na mão. Prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se a vez de usar de benevolência e de verdade para com meu senhor, fazei-mo saber, se não, declarai-mo para que eu vá, ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela a mulher do seu filho, do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. O casamento de Isaque e Rebeca. Pode ler. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão, e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou Rebeca e partiu. Tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Ber-lai-roi, porque habitava na terra do Negueb. Saíra Isaque a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por sua mulher. Ele a amou, assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Os caras também não perdem tempo, né? Enfim. E as mulheres eram super boazinhas, super pau-mandadas, né? Agora inverteu, os homens são pau-mandados. Descendentes de Abraão, essa é, Kevin? Eu obedeço, né? É pra eu responder sim ou não? Acho que sim, né? Eu mando você.
Você é meu pão mandado? Você vai se agradar se eu falar sim ou não? E só por isso já mostrou. Descendentes de Abraão e Quetura. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquizã gerou a Seba e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letzim, mas será que vai ser tudo isso? Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Ábida e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo que possuía a Isaque, porém aos filhos das concubinas que tinha deu ele presentes e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. A morte de Abraão. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos, expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Ber-Lai Roi. São essas gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E estes os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nabaiote, depois Quedar, Abidiel, Mibizão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedema. São estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137, morreu e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. São essas gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, olha isso, ela tinha gêmeos e lutaram no ventre dela. E lhe respondeu o Senhor. Não, os filhos lutavam dentro dela, então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Esaú vende seu direito de primogenitura. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou com muita fome. Não, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele era sábio, né? Por um prato. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou, vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Como é que se vende o direito de nascer primeiro, né? Não faz sentido. Enfim, deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Aqui a gente chega à conclusão de que alimente o seu dragão. Você consegue as coisas com isso. Eu estou com fome e preciso jantar. Bom, eu vou lá alimentar o meu dragão, então. Sim. Senão o bicho vai pegar aqui. Pois é. E assim, ele não vendeu o negócio de nascer primeiro, ele vendeu os direitos. Os direitos de primogenitura. Porque isso é até para os príncipes, né? O primeiro príncipe, o primogênito, é o que sucede o rei. Os outros ficam príncipes para sempre. Mas o primeiro, o irmão mais velho, é o cara mais abençoado. Doideira isso, né? Eu acho que é por causa de responsabilidade isso.
né? Bom, pessoal, muito obrigado por acompanhar a live aí, Boa tá? noite, gente. Boa Até noite, amanhã. que Deus abençoe vocês. E Sigam nossas redes, por favor, para a gente fazer as lives por lá. Entrelaços 3 em 1. Isso mesmo. Beijos, boa noite. Tchau, gente. Até mais. Como é que sai aqui? Eu não consigo. Como é que eu sou? Sim,